Oi! Nesse capítulo, a gente começa a ver as consequências da tragédia que aconteceu no capítulo anterior. E tem muita coisa nesse capítulo. Então fique confortável aí, que a gente vai começar o capítulo da fuga dos Noldor. Recapitulando, o Manwë tinha feito uma festinha para celebrar não só a primeira colheita, mas também para ver se acalmava os ânimos dos Noldor, principalmente do Fëanor, que era o que foi mais afetado pelas mentiras do Melkor. Então ele foi o único que foi obrigado a participar dessa festinha para ver se ele fica feliz na marra. Só que enquanto eles estavam lá na festinha, aparece do nada o Melkor junto com a Ungoliant, que é uma criatura gigante em forma de aranha, e os dois destroem as árvores da Yavanna e saem fugindo para o norte. Aí depois que eles foram embora, passou a escuridão, que era mais escura que o escuro, e ficou uma escuridão normal, com as estrelas da Varda. Então tava todo mundo lá junto, tentando entender o que aconteceu ainda, pensando que essa era a pior coisa que o Melkor poderia ter feito. E aí a Yavanna fala: "Nossa, como o Fëanor foi esperto fazendo o backup das árvores. Que bom que você fez isso, porque tem coisa que a gente só consegue fazer uma vez na vida, e eu não ia poder fazer outras árvores. Se eu pudesse pegar um pouquinho da luz das Silmarils, eu podia ressuscitar as duas. Quero dizer, você quer ajudar, né? Fala, sim ou não? Calma, Tucas, deixa ele pensar em paz." "Mas isso não é justo! Você mesmo acabou de falar que tem coisa que a gente só consegue fazer uma vez na vida, Yavanna. Eu nunca mais vou conseguir fazer outras Silmarils. Eu gosto tanto delas que se eu tiver que quebrar elas, eu vou morrer. Literalmente, eu vou ser o primeiro elfo a morrer aqui nesse lugar." "Não o primeiro." "Não, chega! Eu não quero dar minhas pedras para vocês. Mas se vocês quiserem pegar a minha criação, o trabalho da minha vida, pega. Mas aí eu vou saber que vocês são a mesmíssima coisa que o Melkor." Mas enquanto eles estavam discutindo isso, chega um mensageiro de Fórmenos, trazendo péssimas notícias. O Melkor passou por lá, junto com uma coisa escura, e matou o Finwë. E também levou as Silmarils. E foi isso que o Mandos quis dizer aquela hora com "não o primeiro." Então o Melkor passou por lá e levou não só as Silmarils, como todas as pedras preciosas do Fëanor. E acabou matando o Finwë, que foi o único que teve coragem de ficar para enfrentar ele. O resto, todo mundo fugiu. E o Fëanor ficou muito puto, xingou todo mundo, falou que a culpa era toda do Manwë. Se ele não tivesse obrigado ele a vir, nada disso teria acontecido. Se ele tivesse ficado na casa dele, ele poderia ter defendido o pai dele. E chamou o Melkor de Morgoth, que significa sinistro inimigo, ou escuro inimigo, algo assim. Que eu acho que eu já falei sobre isso, mas é do Melkor que o Legolas se refere quando ele fala um Balrog de Morgoth, quando o Gandalf morre. Acho que isso não é spoiler, né? Então é esse Morgoth. Antes ele era conhecido como Melkor, que significa aquele que se ergue em poder. Então tem uma grande mudança no significado do nome dele. Então ele xingou todo mundo e saiu correndo. Aí corta pro Morgoth com a Ungoliant, os dois fugindo pro norte, porque o plano dele é cruzar Helcaraxë, que é aquele lugar onde fica lá em cima. Lembra no capítulo da chegada dos elfos? Quando os Valar estão levando eles lá pra Aman? Eles chegam ali na praia e eles cogitam passar pelo norte, porque Aman e a Terra-média e o resto do mundo eram mais pertinhos ali no norte. Só que ali no meio era tudo feito de gelo, era Helcaraxë, que ainda por cima era envolta em uma região de nevoeiro que chama Oyomuri. Só que seria meio impossível passar com toda aquela multidão lá por cima. Então, o Ulmo fez aquela ilha-barco para levar o pessoal lá para Aman. Pois bem, esse lugar não era tão impossível de se atravessar para o Melkor e para Ungoliant, porque afinal eles eram muito poderosos. Então eles atravessaram essa terra inatravessável e chegaram ali naquela terrinha do norte. Só que a ideia do Melkor, agora Morgoth, era se livrar da Ungoliant. Ele queria sair correndo para Angband e deixar ela para fora. Só que ela percebeu isso, então ela falou: não, pode parar, volta aqui. Você disse que ia me dar tudo o que eu quisesse, pois eu quero essas pedras aí. Aí ele foi dando todas as pedras preciosas que eles tinham roubado do Fëanor e ela foi comendo tudo, menos as Silmarils, que estavam na mãozinha direita dele, que já estava ficando preta por causa da bênção da Varda. Aí ela falou: o que é isso aí na sua outra mão? Eu tô vendo aqui, pode me dar, não quero nem saber. Mas apesar de estar queimando, ele não quis dar as Silmarils pra ela, obviamente. E aí ela pulou em cima dele para pegar as Silmarils. Aí ele deu um grito tão forte que a terra e as montanhas tremeram e começaram a rachar, e é por isso que essa região chama Lamoth, o Grande Eco. E esse grito foi tão forte que ele continua lá naquela região. Se alguém chegar lá e der um grito, vai acordar os gritos do Melkor de novo. Quer dizer, do Morgoth. Bom, aí os servos dele, os Balrogs, ouviram e saíram correndo para ajudar ele. Conseguiram derrotar um Ungoliant e botaram ela para correr. Ela saiu correndo e se alojou nessa região aqui, que chama Namdungortheb,
que significa Vale da Morte Horrenda. E lá ela encontrou outras coisas em forma de aranha e começou a acasalar e ter muitos filhinhos com ela. E ela ainda comia os parceiros e alguns filhotes, de tanta fome que ela tinha. E dizem que a fome dela foi tanta que ela acabou comendo ela mesma. Ah, uma curiosidade. Um dos filhotes que sobreviveu é a Laracna, aquela aranha que ataca o Frodo e o Sam lá no Senhor dos Anéis. Aí o Morgoth conseguiu chegar na fortaleza dele, e aí ele fez uma coroa pra ele, porque ele se auto-intitulou Rei do Mundo, e colocou as 3 Silmarils nessa coroa. E lá ele ficou pro resto da vida, e ele saiu de lá uma vez só, e a gente vai ver isso mais pra frente, e vamos ver se a gente lembra desse mini spoiler quando chegar a hora. Enquanto isso, na sala de justiça, no círculo da lei, os Valar estavam até agora sem entender o que aconteceu. Eles estavam lá, pensando em silêncio, quando Fëanor aparece. Ele volta com os filhos dele, cheio de ódio no coração, e começa a falar para todos os Noldor. Ele fala que os Valar são os incompetentes, que eles não conseguem proteger nem as coisas deles, que eles são a mesma coisa que o Melkor, que eles são uns invejosos, uns egoístas, e que eles forçaram os elfos a ir lá para Aman. E fala que ele tem que ir numa missão de vingança, pelo pai dele e pelo tesouro dele. E ele convence o povo a ir com ele, porque eles são melhores que isso, porque eles merecem mais, e quem ficar é covarde. Então, apesar dele odiar tanto o Morgoth, ele ainda tá repetindo as mentiras dele. Então ele e os 7 filhos dele, Maedhros, Maglor, Celegorm, Curufin, Carantyr, Amrod e Amraz, fazem um juramento muito idiota, que só vai causar dor e sofrimento para todo mundo em volta deles. Eles juram que eles vão perseguir para sempre, sem descansar, qualquer um que tome as Silmarils. Então qualquer vala, demônio, elfo, homem, qualquer criatura, grande ou pequena, boa ou má, quem quer que segurasse uma Silmaril, eles vão atrás, sem descansar. Então o Fëanor e os filhos dele estavam agitando o pessoal para ir. O Fingolfin, o Turgon e o Finrod disseram que aquela era uma má ideia e tentaram convencer o pessoal a ficar. Só que quase deu briga entre ele e o povo do Fëanor. O Finarfin e o Orodeth, eles estavam tipo, não gente, calma, vamos conversar antes, vamos pensar melhor antes de fazer qualquer coisa. A Galadriel e o Fingon não estavam nem aí para a vingança do Fëanor. Eles só queriam ter uma terrinha deles para eles poderem governar. Era o sonho do reino próprio. Agora, essa história da Galadriel tem várias versões que o Tolkien foi mudando de ideia ao longo da vida dele. Mas, de qualquer forma, ela não foi sempre aquele poço de serenidade que a gente vê no Senhor dos Anéis. Ela era porra louca quando ela era novinha. Ela sabia que ela não ia ter um reino para ela mesma lá em Aman, então ela estava disposta a abandonar tudo aquilo e ir procurar uma coisa para ela mesma governar do jeito que ela quisesse. E o Fingon era a mesma coisa. O Angrod e o Aegnor, eles queriam ir junto com o Fingon, mas eles não queriam discutir com o pai deles. Então a maioria resolveu seguir o Fëanor para sair de Aman. Só que como o pai do Fëanor tinha morrido e ele era o filho mais velho, ele falou, agora eu sou rei dos Noldor. Só que os Noldor falaram, não, você tá louco? Porque quem tinha ficado como rei quando o Finwë foi embora foi o Fingolfin, o segundo filho dele. E as pessoas gostavam dele. Então a maioria dos Noldor continuou seguindo o Fingolfin como rei e uma parte menor começou a seguir o Fëanor. Então foi o grupo do Fëanor na frente e o grupo do Fingolfin, muito maior, foi atrás. Fëanor levando o povo com pressa, porque ele sabia que se alguém parasse para pensar, eles iam perceber que era uma má ideia e iam desistir. E, aliás, Fingolfin foi meio que contrariado, porque ele não queria ir embora. Ele queria ter ficado ali. Mas como grande parte do povo dele estava indo, ele se sentiu na responsabilidade de cuidar do povo dele. E também porque o filho dele convenceu ele a ir. E os Valar? Por que eles não impediram o povo de ir embora? Porque eles não podem ficar interferindo diretamente na vida dos filhos do Eru. Isso, e também eles estavam meio chateadinhos. Então eles falaram, quer saber? Vai, faz o que você quiser. Eu não me importo mais. Mas o ressentimento dos Valar era principalmente com o Fëanor, não com o resto das pessoas. Então eles mandaram um mensageiro para tentar convencer o pessoal a ficar, a não ir não, porque isso daí vai dar merda, e os Valar não vão ajudar mais. Mas pro Fëanor eles falaram que era para ele ir embora mesmo, que não era para ele voltar, e que ele não tinha capacidade de derrotar o Morgoth. Aí o Fëanor só riu da cara dele e foi embora. Então eles continuaram andando, o pessoal de trás já começou a duvidar um pouco dessa empreitada, começou a achar que era uma má ideia, mas continuaram mesmo assim. Aí que o Fëanor começou a pensar como é que ele ia levar esse povo todo
por outro lado do mar, porque tinha esse mar imenso entre Aman e o resto do mundo, que chamava Belegaer, que significa o grande mar. E seria impossível eles atravessarem nadando, porque é um mar muito grande, não é um riozinho. Nisso eles foram chegando perto da cidade dos Teleri, Aqualonde. Aí o Fëanor teve a brilhante ideia de pedir os barcos dos Teleri. Então ele foi lá falar com Owe, o rei dos Teleri. E por isso não dá mais pra ficar aqui, entende? Poxa, cara, que foda. Então, aí eu preciso dos seus barcos. Quê? Me dá seus barcos, eu preciso deles pra sair daqui. Não, mas a gente é amigo. Sim, a gente é amigo. Então me dá seus barcos. Não, então a gente não é mais amigo. Mas é claro que a gente é amigo, só que eu não posso sair dando nossos barcos assim. Eles são tão importantes pra gente quanto as suas silmarils são pra você. Me dá seu barco. Não. Me dá seu barco. Não. Me dá! Aí o Fëanor ataca os Teleri, porque eles estavam sendo injustos e egoístas, sendo que eles só queriam uns barcos para levar o povo dele de Aman pro outro lado do mar. Então eles estavam lá lutando, os Noldor com espadas e os Teleri com os arcos meia boca, e nisso chega o grupo do Fingolfin, que era bem maior e estava mais para trás. Eles veem aquele caos, não entendem o que está acontecendo, mas falam, vou ajudar meu povo. E daí eles entram no meio da briga, do lado dos outros Noldor. Então eles ajudam a matar os Teleri. Então eles acabam com os Teleri e roubam os barcos deles. Aí os Teleri que sobraram e o Owe foram lá pedir ajuda pro Ossë, que é aquele Mai ajudante do Ulmo, que era muito amigo dos Teleri. E é muito triste, porque ele não pode fazer nada para ajudar, porque os Valar não podiam impedir fisicamente os Noldor de sair dali. Era contra as regras, mas nas regras não fala nada sobre lágrimas. Então a Uinen, que era a esposa do Ossë e também muito amiga dos Teleri, chora tanto que ela provoca uma tempestade e acaba afundando vários barcos com os Noldor em cima, mas os que sobraram continuam indo para o norte. Por quê? Qual a ideia? Lá pra cima, o mar é menor, então seria mais fácil levar todo mundo lá pra cima. E aí pega um tanto, atravessa, volta, pega um tanto, atravessa. Aí eles chegaram no ponto que eles encontraram uma figura sinistra em cima de um rochedo, que muito provavelmente era o Mandos, então vamos dizer que é ele. E ele falou nesse momento a profecia do norte e a condenação dos Noldor, que ia cair em todo mundo que não desistisse naquele momento e que continuasse a viagem. Vocês verterão lágrimas sem conta, e os Valar cercarão Valinor para impedi-los de entrar. Ficarão de tal modo isolados, que nem mesmo o eco de suas lamentações atravessará as montanhas. Sobre a casa de Fëanor, a ira dos Valar se abate, desde o oeste até o extremo leste, e sobre todos aqueles que se dispuserem a acompanhá-los. O juramento que fizeram os motivará, e ao mesmo tempo os trairá, arrancando de suas mãos os próprios tesouros que juraram procurar. Um final funesto terão todas as coisas que eles iniciarem com êxito, e isso se dará pela traição de irmão por irmão, e pelo medo da traição. Para sempre serão eles os espoliados. Vocês derramaram o sangue de seus irmãos injustamente e macularam a terra de Aman. Pelo sangue irão entregar sangue, e fora de Aman permanecerão na sombra da morte. Pois embora Eru tenha determinado que vocês não morressem em Ea e que nenhuma enfermidade os atacasse, mesmo assim vocês podem ser assassinados, e serão, por armas, tormentos e pela tristeza. E seus espíritos sem pouso virão, então, para Mandos. Ali ficarão por muito tempo a ansiar por seus corpos e encontrarão pouquíssima compaixão, mesmo que aqueles que vocês assassinaram venham a implorar por vocês. E aqueles que resistirem na Terra-média e não vierem para Mandos ficarão cansados do mundo, como de um peso enorme, e definharão, tornando-se como que espectros de remorso diante da raça mais jovem que virá. Falaram os Valar. Ou seja, naquele ponto, se alguém desistisse e fosse para casa, pedisse desculpa para os Valar, ia ficar tudo bem. E a gente vai ver cada pedacinho dessa profecia se realizando ao longo desse livro. Aí o Fëanor olhou para ele e disse: foda-se! Só que o Finarfin falou: chega! Isso claramente não vai dar certo. Eu vou embora. Aí depois dessa maldição e do que aconteceu lá em Aqualonde, ele já não aguentava mais, principalmente porque a esposa dele era de Aqualonde. O Owe era sogro dele. Então ele volta para casa, é perdoado pelos Valar e fica como rei dos Noldor que ficaram lá em Aman. Mas os filhos dele continuaram, porque eles eram muito amigos dos primos, os filhos do Fingolfin. O Fingolfin acabou ficando, porque ele já tinha dito que ia ser mancada dá para trás agora.
Então eles foram chegando cada vez mais para o norte, naquela região de Oyomuri, o nevoeiro intenso. Eles foram vendo a quantidade de gelo, foram pensando naquela profecia, foram desanimando cada vez mais e começaram a reclamar do Fëanor. Aí esse Fëanor viu tudo culpa dele, em te falar. Fëanor foi percebendo isso, foi pensando também na profecia, principalmente naquela parte que fala de traição, e falou, quer saber? Eu não vou deixar eles me traírem primeiro. Então ele aproveitou que o povo dele já estava em cima dos barcos e zarpou para o outro lado do mar, deixando todo aquele povo do Fingolfin para trás. Eles chegaram aqui pelo estuário de Drengist. Estuário é onde um rio encontra o mar. E desembarcaram em Dor-lómin, que significa a Terra dos Ecos. Aí assim que eles desembarcaram, Maedhros, o filho mais velho do Fëanor, falou, e agora, vamos mandar os barcos de volta para buscar o pessoal? Aí o Fëanor riu na cara dele e falou, aquele povo lá não presta, não tô perdendo nada. E como se não bastasse deixar aquele povo todo lá para trás, aquele povo que ele arrastou naquela vingança pessoal dele e que abandonou tudo para seguir ele, mesmo com a maldição dos Noldor, como se não bastasse ele ter feito tudo isso e abandonado eles, ele mandou tacar fogo nos barcos. Aqueles barcos que eram obra-prima dos Teleri, que eles nunca mais iam conseguir fazer nada parecido, que era o equivalente a Silmarils do Fëanor. Esses barcos, ele mandou tacar fogo. Por quê? Qual era a necessidade disso? Ele já tinha conseguido o que ele queria, ele já tinha saído de Aman. Pra quê? Nisso, o Fingolfin estava lá, do outro lado do mar, vendo aquela fogueira feita com os barcos dos Teleri. Filho da puta! E agora, você pergunta, eles vão desistir? Vão voltar para trás? Porque, obviamente, eles não têm como atravessar Helcaraxe. É perigoso demais. Então, a única coisa que eles podem fazer é voltar para casa, certo? Não! Eles vão atravessar Helcaraxe na base do ódio. Mas eles vão. A cada passo que eles dão naquele lugar infernal, mais cresce o ódio pelo Fëanor. Então vai toda aquela multidão atravessar esse lugar, a Galadriel e o Finrod na frente, e eles conseguem. Apesar de que muita gente morre no meio do caminho, mas eles conseguem. Eles chegam lá do outro lado, junto com o primeiro nascer da lua, que a gente vai entender melhor lá pra frente. E é assim que termina a fuga dos Noldor, com vários crimes, traição e uma maldição. No próximo capítulo, a gente dá uma pausa nessa novela dos Noldor e vê o que aconteceu até agora com aquele pessoal que não foi pra Aman, num capítulo que se chama Dos Sindar. Até! Ai.